Amigos queridos, no alvorecer de um novo dia, buscamos Jesus em nossas vidas, sentindo-lhe a presença através dos seus mensageiros, abnegados servidores da sua seara, que nos envolvem em seu nome, Senhor, que derramam sobre nós as vibrações de paz e de esperança, de que tanto somos necessitados. Jesus, Mestre amado, sê conosco, que as páginas vivas do seu Evangelho de amor sejam para nós o nutriente do nosso ser. Caminhamos, Senhor, tantas vezes nos desenganos, nas ilusões, na escuridão de nós mesmos, e eis que é chegado o tempo de atravessarmos o limiar de uma nova era, em que os nossos sentimentos brandos estarão pacificados, em que nossos pensamentos movimentarão as nossas ações no bem constante, onde a caridade será a expressão máxima dos valores morais de cada um de nós. Seguiremos juntos até o fim dos tempos, e onde quer que estejamos, sejamos sempre amigos fraternos, ombreando a jornada terrestre para nos sustentarmos uns nos outros e sermos verdadeiramente felizes. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença em nossas vidas. Faze-nos, Senhor, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja, Mestre. Nós estamos nessa temporada entre Natal e Ano Novo, trazendo algumas reflexões dos primeiros tempos de Jesus na Terra. Essas recordações suscitam em nós profundas reflexões. É como se acordassem em nós passagens que também nós já vivenciamos e que naquela oportunidade, naquele século, não tínhamos maturidade para absorver esses ensinamentos como hoje nós já podemos ter. Então, do livro Dias Venturosos, da Amélia Rodrigues, ela vai falar daquele momento em que João Batista termina a sua grande tarefa de precursor do cristianismo e inicia então Jesus na sua missão reveladora do seu Evangelho. E essa lição é a lição número 1 do Dias Venturosos, que fala o ministério de luz. As bases da grande revolução iriam ser colocadas na terra. A voz de João sincera fora levado ao cárcere no palácio de Herodes, na Pérea. Então, aquele momento em que João Batista já tinha estado nos caminhos, aberto as grandes veredas, as grandes sendas, para que Jesus pudesse percorrer as mesmas, trazendo o seu ministério de luz. Então, João Batista havia sido preso. O seu ministério se encerrava. Mas ele havia dito que aquele que viria após ele não era digno nem de retirar o pó das sandálias do Messias, que era aquele que vinha após ele. E nesse momento, nós vamos lembrar que um símbolo importante de João Batista foi o batismo.
Esse batismo simbólico, como diz Amélia Rodrigues, simbolicamente, o seu batismo era com água, limpando as imperfeições, essas mazelas que maculam a alma, quando então João Batista pedia que as pessoas se confessassem, que abrissem seu coração, que drenassem as suas emoções doentes para se perceberem. Porque se nós não colocarmos para fora aquilo que nós arrastamos como sofrimento emocional, moral, nós não temos como nos perceber. Então, em se percebendo, entrariam no segundo estágio, que viria então Jesus, mas o Senhor seria mediante as chamas do testemunho que as fazem arder interiormente. Então, olha o simbolismo importantíssimo. João Batista utilizou a água e Jesus o testemunho do fogo, as chamas ardentes, as chamas do testemunho que as fazem arder interiormente. Então, quando a gente fala ou no fogo ou na água, significa que são duas formas de purificação, são duas formas de drenagem das nossas dificuldades. Esses testemunhos, que são as labaredas, que iriam nos queimar interiormente, é que irão gerar o verdadeiro arrependimento. Porque aquele povo, sem conhecimento mais aprimorado, era um grande desafio para todos, porquanto seus interesses estavam centrados no cotidiano, no que iam comer, no que iam vestir, as necessidades imediatas do corpo. Então, eles estavam centrados ainda numa situação muito primária e por isso eram ingênuos, né? Por isso havia sido elegido para participar do colossal banquete do reino de Deus. Jesus veio anunciar as boas novas do reino de Deus. E nós precisamos compreender que esse estado interno de consciência, não se fará sem o arrependimento. Vamos nos situar. Amélia Rodrigues fala que, vez ou outra, Jesus se recolhia no deserto, porque ele ia no deserto buscar vida, que parece uma situação inóspita, mas ele ia para ter com o Criador e permear o seu ser que estava presente aqui, para dar continência ao seu trabalho. Então, a Galileia, todos nós sabemos, tinha como capital Tiberíades, uma cidade próspera, né? Jesus escolhera aquele povo. E Cafarnaum, que ficava a noroeste desse lago, era onde ele foi convidar a maioria dos apóstolos. Só Judas que era da Judéia, mas a grande maioria era ali de Cafarnaum. É muito importante a gente ver essa movimentação regional, onde estavam reencarnados os espíritos que iam compor para toda a eternidade a falange dos espíritos que seguiram Jesus, que eram seus apóstolos, e que um dia se tornarão espíritos crísticos, como alguns já o são. Alguns dos grandes espíritos que já estiveram aqui, hoje podem estar na categoria crística. A evangelização de espíritos trouxe vários exemplos de espíritos que hoje estão na categoria de governar grande parte de um planeta, por exemplo. Então já fica essa categoria de espíritos ligados à pureza da perfeição de Deus, né? Então foi dessa maneira que João Batista havia encerrado o seu movimento e a sua voz começou a proclamar Jesus na sua primeira pregação: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então Jesus não disse a primeira palavra que nós deveríamos nos amar. Ele disse primeiro que deveríamos nos arrepender.
Porque sem estarmos limpos das nossas imensas dificuldades, os sentimentos amorosos como o perdão, a compaixão e a piedade não se instalarão no nosso ser. Porque não houve aquela verdade de que estamos dispostos a sermos outros espíritos renovados em bases morais. Então, o arrependimento, diz Amélia Rodrigues, é o primeiro passo para a mudança do comportamento humano. Enquanto se está em conflito, sitiado pelo prazer, encharcado pelos prazeres efêmeros, se experimenta grande alegria passageira que rapidamente se transforma em tédio. Muitos de nós vivemos isso. Aqueles momentos eufóricos inconsistentes, que não são a verdadeira felicidade, seguido de um tédio muito grande, de uma insatisfação e de todos os seus queixumes. Enquanto o apego às questões que agradam favorece mentirosa sensação de felicidade, cujo sabor é mais carregado de vinagre do que de licor. Nesses dias todos de Evangelho, e nós temos consultado esses livros que são compêndios de luz, Amélia Rodrigues faz um tratado, porque quando ela foi escrever essa obra, ela foi os apóstolos, todos os 12 apóstolos, a levaram mentalmente para aquelas regiões onde o fato aconteceu, e ela foi um dos espíritos que ali estava, porque do contrário ela não teria escrito essa obra, e os apóstolos fizeram-na reviver no campo mental dela e trouxeram novas acréscimos de explicações que na oportunidade no Novo Testamento não comportava colocar. Isso é nos prefácios dessa obra. Não comportava colocar. E que então ela trouxe com requintes de detalhes aqueles momentos primeiros com Jesus, onde já se falava do arrependimento, que era para, em nos arrependendo, assumirmos responsabilidade sobre os nossos atos. Tem-se a impressão de que quando nós estamos falando do Evangelho, estamos sempre falando da dor, do sofrimento. Mas isso não é fato. Nós estamos falando que o reino de Deus é um estado pacificado do espírito, que nos trará as verdadeiras alegrias, talvez nunca antes experimentadas, para aqueles de nós que vivemos no mundo das sensações e queremos o conforto do alívio das nossas dores. Sem entender que as nossas dores são de natureza espiritual, moral, aliás, e que elas estão estabelecidas no nosso perispírito, porque nós ainda não saímos desse estado dos prazeres imediatos. E era assim que Jesus encontrou a humanidade da Terra, que pedia que fossem curados. Curados do corpo, curados dos processos espirituais obsessivos, enfim, das chagas morais que traziam, mas para isso fora necessário o arrependimento. Desejando mudança real, diz Amélia Rodrigues, faz-se indispensável a experiência renovadora, que leva ao arrependimento dos hábitos doentios até então cultivados, a fim de prosseguir-se com equipamentos novos para a ação. Desse modo, a proposta inicial de Jesus concitava um autoexame. Veja como já no momento em que Jesus chegou, ele já nos convidou à reflexão. Autoexame de como cada um era, do que desejava e quais as alterações que se deveriam propor ante a promessa de um novo amanhã mais feliz e sem tropeços. Mas a humanidade percorreu um caminho, ainda dentro desse imediatismo que é falado muito em Amélia Rodrigues, percorreu um caminho de procurar cultos religiosos que não nos fizessem pensar em nós, não pudéssemos nos perceber e que alguém nos perdoaria mediante uma troca de comportamentos.
e que nós estaríamos libertos. Mas isto, ao longo dos séculos, tem gerado no ser humano um estado chamado depressivo, angustiado, aflitivo, porque não tendo sido convidado a olhar para si mesmo, desconhece-se e, se desconhecendo, não consegue perceber o outro. Desse modo, a proposta inicial de Jesus nos convida a esse autoexame, que desejava que as alterações que se deveriam propor ante a promessa de um novo amanhã mais feliz e sem tropeços. Nós queremos só reafirmar que a proposta de Jesus, que são as boas novas do reino de Deus, vieram para sermos espíritos felizes, espíritos ditosos, espíritos regozijados. Essa é a proposta de Jesus. Mas o caminho que nós precisamos fazer hoje é um caminho permeado de testemunhos do fogo. Porque nós, por um grande período da humanidade, estivemos atentos apenas ao conforto do imediatismo, sem olhar para o espírito que somos. Nesse momento, já há alguns dias, nós estamos falando dos discípulos. Então, toda vez que nós estamos abrindo um tema e conversando sobre ele, é importante que nós perguntemos a nós mesmos se nós nos consideramos discípulos de Jesus. Essa pergunta, ela precisa de uma resposta. Uma coisa é nós olharmos para a história e, como a Célia trouxe para nós, e mirarmos naqueles exemplos extraordinários para nos fortalecer e tornarmos, então, discípulos como aqueles que nós temos notícia. E hoje, século 21, como nos tornaremos discípulos de Jesus? Então, como falamos ontem, todo o tempo todo e em cada reencarnação, Jesus nos chama. E esse chamado, quando observado e atendido, possibilita que nós nos tornemos seus discípulos. E nós dizemos que muitas vezes somos chamados e não percebidos. E não percebemos. Nem percebemos. Às vezes percebemos e não atendemos ao chamado, né? Então, para a gente começar a refletir um pouco no discípulo que podemos ser, vamos rememorar a história de André Luiz. Quando André Luiz chega no mundo espiritual, passa aqueles anos primeiros numa situação umbralina, vamos dizer assim, e depois chega ao nosso lar. Será que André Luiz, na Terra, foi um discípulo de Jesus? Vamos responder, cada um responde para si mesmo. E se nós desencarnássemos agora, será que nós chegaríamos no mundo espiritual como discípulos de Jesus? Então, o
que significa ser discípulo ou nos tornarmos esses discípulos. Obviamente que isso não se faz quando nós não temos trabalhos muito bem definidos. Porque não tem como ser discípulo de Jesus na ociosidade. Então nós selecionamos um texto de André Luiz, do livro Mensageiros, do capítulo 2, intitulado Aniceto. Então, André Luiz, desejoso de se tornar um discípulo, de mesmo que fosse no mundo espiritual aproveitar o seu tempo para o trabalho, pede a Tobias, seu amigo, que pudesse pedir para ele ir até Aniceto e pedir para ele uma oportunidade de trabalho. Porque ele percebia que ele tinha necessidade de se tornar um trabalhador de Jesus. Então, Tobias diz para ele que com certeza iria até ele, porque o conhecia pessoalmente, já tinham trabalhado juntos, e ele iria com certeza fazer aquele pedido. Então ele esclarece que Aniceto, trabalhava anteriormente no Ministério da Regeneração e que naquele momento, estava trabalhando no Ministério do Auxílio. E aí Tobias comenta um pouco com André quem era Aniceto. Então ele diz assim: Aniceto não morava no nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, e em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para proteger extenso e maravilhoso roseral. Olha a cena, gente. Olha que coisa extraordinária. É evidente que quando nós olhamos no mundo, na terra, ambientes maravilhosos, belíssimos, nós vamos entender que no mundo espiritual também é assim. E que, obviamente, como aqui na terra, isso é fruto de muito trabalho. Então, dá para imaginar quão belo era aquele ambiente. E aí ele começa a descrever sobre as características, algumas das características de Aniceto. Ele diz assim: apresentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Vamos entender essa frase. Quando nós não somos ainda discípulos de Jesus, o que nós fazemos com a nossa mocidade? Quando nós somos moços, jovens, né? Quando ainda não nos tornamos, nós gastamos esse tempo com inúmeras e multiplicáveis fantasias. Fantasia disso, fantasia daquilo, com a cabeça coberta de fantasias. Aí passa a mocidade, entra na vida adulta, continua com as mesmas fantasias ou outras ainda maiores e piores, e até que chega o desencarne, e chegamos então no mundo espiritual sem reconhecer essa necessidade de sermos discípulos de Jesus. Então ele continua: embora lhe transparecesse muita energia no rosto,
revelava o otimismo sadio do coração, cheio de ideias sacrossantas. Então, naquele momento, Aniceto, ele dirigia uma instituição. Olha o nome da instituição que ele dirigia. Homem Novo. Olha que importante. Então André, desejoso de se tornar discípulo, vai atrás de um discípulo. Porque não tem como nós nos tornarmos discípulos se não acompanharmos um discípulo. Então, ele vai atrás de Aniceto, que é discípulo de Jesus. E ali ele chega, é recebido pelo discípulo e ele vai então explicar, Aniceto vai explicar como é o trabalho dele. Que os espíritos, ao se vincularem àquele trabalho, certamente, ao longo do tempo, vão se tornando discípulos de Jesus. Então ele diz assim: nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeito à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Porque quantos de nós seríamos aceitos naquele departamento de Aniceto, porque não atendendo a esse requisito, não seria aceito ali. E muitos de nós não seríamos mesmo aceitos. Por quê? Se não for do nosso jeito, essa frase nos impediria. 100% de aproveitar da companhia de um discípulo. Porque ele deixa claro que aquele momento de escolha, porque ele escolhia quem estaria ali sobre a sua responsabilidade. Então ele vai dizer que eram selecionados os espíritos que sentiam na alma já a felicidade de servir, sem perguntar a quem, até quando, ou impor as opiniões, ou ser do jeito que a gente pensa. Comprometendo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Então, só entra ali o espírito que se comprometer, jurar de pé junto, que não irá reclamar de ninguém, de coisa alguma. Ah, mas fulano não faz direito, mas fulano não é assim, mas olha só, está descartado. Olha a importância do rigor, porque esses espíritos que estão designados por Deus a aprimorar outros espíritos num processo de educação, não podem titubear. E eles não se interessam, olha a palavra, eles não se interessam pelos espíritos que não querem, porque sabem que não podem interferir no livre-arbítrio.
Não tem como. Então ele continua. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Então, só entrava naquele curso os espíritos verdadeiramente interessados de extinguir no seu coração qualquer nível de vaidade. E quando os vaidosos nos cercam no trabalho? Se somos discípulos de Jesus, amparamos. Se somos discípulos de Jesus, permanecemos com eles, exemplificando, se é que nós já somos humildes, a humildade, para que eles aprendam. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de Deus, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Então nós vamos interromper aqui para prosseguir amanhã, porque é necessário que seja despertado em nós o verdadeiro desejo de nos tornarmos discípulos. Porque não faz nenhum sentido para nós abrir um tema discípulos se nós não formos estimulados a nos tornar um deles. E esse capítulo, ele vai falar com tanta clareza como é que se faz isso, que vai acrescentar muito para nós. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, Senhor, desejosos de aprender, de experienciar, Senhor, as Tuas lições de vida eterna, para que aqui na terra, Senhor, entre nossos amigos, entre aqueles espíritos que o Senhor nos confiou, para caminharmos juntos, possamos nos tornar os Teus mínimos discípulos. Oferta-nos nesta hora, Jesus, a luz do Seu amor, para que aquecidos possamos mover-nos na Sua direção, realizando tudo aquilo que viemos fazer na terra. Mil vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença generosa, pelos Teus discípulos que se aproximam de nós, que nos convidam à renovação íntima, que nos ofertam a paciência e o amparo. É neste clima, Senhor, de alegria, de bom ânimo e de esperança, que queremos nos fazer melhor. E nesta hora abençoada, elevamos o nosso pensamento a esta equipe socorrista que nos cerca, para que nós possamos rogar aos seus corações que amparem aqueles espíritos registrados
nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Que eles recebam nesta hora a visita luminosa desses amigos, que possam derramar sobre eles esperança e bom ânimo. Que o Senhor, neste dia glorioso, abençoe a nossa nação, todos nós brasileiros, para que nós possamos contribuir, Senhor, para que a terra do Cruzeiro seja a pátria do Evangelho. Porque onde quer que nós estivermos, possamos oferecer nossas mãos, nossos braços, nossos corações para a construção de um mundo melhor. Sejamos honestos, amigos dos amigos, companheiros uns dos outros. E assim, nós te seguiremos, Senhor, para todos sempre. Que assim seja.